É uma pergunta mais difícil agora, tá? Aham. Obesidade é uma doença? É uma doença, tem CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, reconhecida pela OMS. Então, a gente vê hoje muito essa questão aí de um pouco de romantização, é um assunto bastante polêmico, né? Mas, infelizmente, é uma doença que aumenta risco de várias doenças. Então, é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura no corpo, é basicamente isso, que te leva a um estado de conseguir adquirir mais facilmente outras doenças. Então, infelizmente, não é um estado que se possa permanecer, né? Aqui a gente não tá falando de ditadura da beleza, nada Nem de disso. se aceitar, né? Exato. No momento que você está sendo uma portadora de obesidade, você deve viver sua vida, não deve deixar de ir à praia, ao shopping, nada disso. Mas a gente tem que estar numa busca de sair dessa situação por ser uma doença. Não é aquela questão de ter o corpo ideal, Zero. né? E o corpo que é colocado e imposto pela sociedade. Não. Você deve sim se aceitar, mas você deve entender que você está doente, como qualquer outra doença crônica deve ser tratada, né? Exato. Perfeito. Exatamente. Agora, os seus pacientes hoje são 100% bariátricos? Toda a nossa gama de atendimentos na clínica é 100% focada em pacientes bariátricos, totalmente. E o seu nicho de atuação, ele começa desde antes. Não é o paciente que fez bariátrico, também é o paciente que está se preparando para a bariátrica. Não tem como desvincular. Como é que é esse preparo É um pré, do um pós, né? Isso? Esse pré Exato. primeiro. Como é o pré do Primeiro, a gente bariátrico? tem que pensar que um paciente que tem obesidade, né, um portador de obesidade, até hoje a gente não fala mais que ele é obeso, isso acabou. Caiu por terra e eu acho maravilhoso, porque ninguém é obeso, a pessoa Não, está obeso. Ela porta uma doença, né? Então, é um paciente portador de obesidade. Ele tem um risco muito aumentado para qualquer cirurgia. Inclusive a bariátrica, apesar da bariátrica ser uma cirurgia hoje muito segura. Não se abre praticamente mais o paciente, é tudo por vídeo. Isso torna a cirurgia mais rápida, mais segura, a recuperação pós-operatória melhor, mas ainda tem um risco aumentado. Então, a depender do grau da obesidade desse paciente, a gente tem que perder um pezinho antes. Sim. Então, existe toda uma preparação nesse sentido. Alguns serviços ali nas 2 primeiras semanas antes da cirurgia, coloca esse paciente no regime alimentar mais severo, mas que isso é justificável, porque depois ele vai passar por uma cirurgia. Às vezes uma dieta líquida, de baixa caloria, então vai depender do serviço, varia. Então essa perda de peso tem que acontecer, e mais 2 pontos importantes têm que acontecer também. O primeiro ponto, né, é a questão do tratamento das deficiências de vitaminas e minerais, que as pessoas às vezes olham o paciente portador de obesidade e falam assim, não, tá super bem nutrido. Nossa, não, né? Tem energia sobrando. Não, né? Só aparenta. Não, nem aparenta, porque você olha, você Não, você acha já que tá cheio de vitamina. Meu Deus. Tá cheio de coisa lá. Não tá. Então a gente contrário. já Tá cheio de porcaria. Eu olho e já acho isso, gente. Olha aí. Tem minha Sabe cabeça. que tem uma frasezinha que chama isso de fome oculta. Total, Né? dupla carga de doenças também. Que é a pessoa que tá rica de energia, porque ela tá com acúmulo de estoque de energia, gordura é estoque de energia, só que ao mesmo tempo ela é deficiente de um monte de coisas. Então, se eu vou colocar esse paciente, submeter esse paciente para uma cirurgia na qual ele já vai ter um risco aumentado de deficiências de várias vitaminas e minerais, eu não posso mandar esse paciente para cirurgia já deficiente. Então, eu tenho que mandá-lo com uma certa reserva. Ou seja, essa suplementação Já acontece já no pré. acontece no pré. Porque a maioria deles, por exemplo, deficiência de vitamina D, que a gente estava conversando aqui antes, 99%. Isso não é um exagero, são dados, né? 99% da população portadora de obesidade tem deficiência de vitamina D. Então, essa e outras deficiências a gente tem que ir tratando no pré. Tanto para fazer essa reserva para o que ele naturalmente já vai perder ali no pós-operatório, quanto para ele ter uma cirurgia com uma recuperação melhor, uma cicatrização melhor, menos dor, menos inflamação. Então, falei do emagrecimento, vitaminas. E o terceiro ponto é preparar comportamentalmente esse paciente para o psicológico, né? Exato. Tanto a parte psicológica quanto o jeitinho de comer, aprender a comer mais devagar, descansar a talher entre as garfadas, comer pedaços pequenos, porque a galera ouve muito aí, né? Bariátrico vomita, bariátrico tala. Tá, pode acontecer por uma disfunção da cirurgia, mas em 90% dos casos é comportamental, porque a gente come muito rápido. É verdade, a gente E nem pensa, só vai enfiando a comida atrás da outra. Exatamente, uma coisa é você comer rápido com um estômago de 2 litros, 2,5 litros, com uma capacidade de extensão gigante. Outra coisa é você comer rápido com um estômago de 50 ml, que é o tamanho do estômago, copinho de café. Que fica o estômago do bariátrico da cirurgia mais feita hoje no Brasil, que é o bypass gástrico. Então, aí eles vão vomitar mesmo se continuarem comendo do mesmo jeito. Então, toda essa mudança de comportamento também vem no pré.